Fala aí, galera. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Oi, Renata. Boa noite, Matheus. Aí vem a amiga falando hoje aqui, né, Renata? Só dá um tempinho, gente, pra vocês chegarem aí, pra todo mundo chegar. A Poliana já tá chegando também. Vai conversar com a gente. Valeu, Dude. Nossa conversa hoje vai ser com a Poliana, que acabou de entrar aí, gente. E atualmente é servidora do TCM do Rio de Janeiro, tá? Ex-aluna, aprovada no TCM e agora é servidora. Ansiosa por esta live. Oi, Carol, tudo bem? Boa noite. Vamos lá, Poliana? A Poliana solicitou, deixa eu ver aqui. Solicitou, verdade, Poliana. Olá! Oi! Tudo bem, Poli? Tudo e você? Tudo ótimo. Prazer imenso falar com você aqui. Prazer é meu. Sua amiga Renata, inclusive, já está nos assistindo, viu, Poliana? Falou que estava A ansiosa. Rita tá aí? Falou que estava ansiosa pela live. Ela falou comigo que ia assistir. Muito bem. Poliana, o pessoal que está assistindo que não te conhece, faz uma breve introdução pra gente aí. Então, eu sou a Poliana, eu sou farmacêutica de faculdade, fiz farmácia e tudo. Não exerço, desde que eu passei para o Tribunal de Contas. E eu sou técnica de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, aprovada no concurso de 2016, tomei posse em 2017. E hoje eu estou atuando na Procuradoria Especial do Tribunal, que é o Ministério Público de Contas para os outros tribunais. Para quem aí não sabe essa diferença, nós somos Procuradoria Especial. E estou aí, fiquei estável em maio, estou muito feliz. Beleza. E é isso. Acho que basicamente é isso. Uma bela introdução. Agora deixa eu contar do meu ponto de vista, como que eu conheço Poliana. Para falar da Poliana, gente, eu vou voltar ao ano de 2013. Eu conheci a Poliana num curso presencial que a gente estava fazendo para um concurso da Anvisa, né, Poli? Eu estava estudando por um cargo da Anvisa específico para engenheiro químico, a Poliana estudando para um cargo específico de farmacêutica. Esse curso presencial foi uma furada absurda, a gente já falou sobre isso. Acho que a única coisa realmente válida desse curso foi te conhecer. A gente se conhecer, porque o resto...
O resto, meu Deus do céu. E para vocês entenderem um pouco melhor sobre Poliana, Poliana era aquele tipo que chega antes de todo mundo, senta na frente, pergunta para o professor a aula inteira, briga com quem conversa, sabe aquela nerd que senta lá na frente? Poliana lá dentro. Era. E você conversava com a sua amiga Lívia, que eu vejo. Isso. Verdade. Eu era mais da turma do fundão. E foi durante esse curso, inclusive em 2013, eu estava conversando com a Poliana. Eu nem conhecia LS na época, não conhecia área fiscal, não conhecia nada. E foi durante esse curso presencial que eu comecei a pensar em etapa fiscal, por influência de um vizinho meu, que a Poliana já ouviu falar, inclusive, que era aluno da LS e virou auditor fiscal de São Paulo. Tá? Na época, eu tentei convencer a Poliana a estudar para a área fiscal, mas fui voto vencido, né, Poliana? Foi porque eu imaginava que era um concurso assim, que nunca seria para mim. Achei assim, não, nunca vou passar auditor fiscal, não, isso daí não é para mim. Aí eu meio que, sabe, quando você não conhece nada, já faz um pré-julgamento e esquece, deixa para lá. E aí o que aconteceu? 2013, Poliana só queria saber de concurso para farmacêutica, porque ela trabalhava na farmácia e ela gostava muito disso. E daí eu falava, vamos estudar para a área fiscal, vamos estudar para outro concurso, e ela, de jeito nenhum, não queria estudar. E isso eu estava estudando para concurso. Na época, né? Eu tinha virado aluno da LS. O que aconteceu? Um belo dia, eu lembro que eu fui na casa da Poliana para estudar, e ela tinha acabado de conhecer o atual marido dela, que trabalha como o que, Poliana? Auditor fiscal do ICMS do Rio de Janeiro. Olha a coincidência. Olha a coincidência. Exatamente. Daí, a minha pressão para ela começar a ajudar para o auditor fiscal ganhou corpo, né? Porque ela começou a namorar com o famoso Fer, né? Fernando, que era auditor fiscal. E aí eu tinha sido aprovado para auditor fiscal, eu acabei me mudando, perdi contato com a Poliana. Comecei a trabalhar como consultor na LS em 2014, no final de 2014. Eis que eu acho que em 2015, Poliana vem falar comigo, né, Poliana? Foi em dezembro de 2014, eu conheci Fernando em outubro. Tá. E aí comecei a ver assim, que tinha alguma coisa muito errada. Eu falei, não, calma aí, vamos lá, vamos, né? Vamos mudar esse mindset aí, porque tem alguma coisa muito errada. Aí eu falei, então, nada para mim deu certo na farmácia, né? Como você bem sabe. Estudei, fiz pós, não sei o que, nada dava certo. Concurso para farmácia não deu certo. Quer dizer, começou a dar certo no final, quando eu já estava de saco cheio. Uhum. E que eu já tinha visto que tinha um mundo muito melhor né, à frente. E eu estava me apegando a um negócio que, assim, sinceramente, não, poderia melhorar. Aí, dezembro de 2014, não foi, Gustavo? Eu falei, não, eu vou sair disso aqui. Aí te mandei mensagem, nem sabia que você tinha virado consultor da LS, te mandei mensagem, Gustavo, então, meu namorado me convenceu a estudar para fiscal. E você, mentira, isso não é possível. Foi em janeiro de 2015, não foi? Eu realmente comecei a me organizar para estudar para fiscal. Foi mais ou menos essa época, né? Então, começo de 2015, foi? Foi. Tá. Aí eu fui me organizando, fui tentando, né? Fui tentando entrar nesse mundo, né? Que é um mundo. E aí, em março, eu realmente tomei ciência do tanto que eu precisava estudar. E aí foi o que eu considero o meu momento, assim, de partida. Porque até então eu estava conhecendo a LS, conhecendo a plataforma, as metas, me organizando, material e tudo. Então, assim, foram 3 meses aí de conhecimento. Em março foi o start. Você viu o tamanho do problema que você tem que encarar em março? Vi, mas assim, eu encarei bem, eu acho. Eu encarei como uma oportunidade. Encarou bem, encarou muito bem. Eu não sei se eu estou enganado, Poli, mas tu chegou a ser nomeada, passando um concurso específico de farmacêutica para Fiocruz, alguma coisa assim, não foi? Foi para o INCA. Para o INCA, isso. Fui. E eram eu acho que eram 7 vagas, eu fiquei em 14º, uma coisa assim. E aí lá no INCA tem uma confusão danada, que é tudo pessoal nomeado assim, tipo extra quadro. Uhum.
que eles têm tipo uma instituição que toma conta, sei lá, uma confusão. Só sei que eles foram chamando muito devagar e recentemente faltavam 2 pessoas para chegar em mim e eu não fui nomeada. E o concurso durou. Imagina se eu tivesse ficado contando com aquilo. Imagina. Não, e fora que assim, sinceramente, falando hoje em tudo, assim, no meu trabalho, como seria lá, esquema de plantão, até salário mesmo, nossa, graças a Deus que eu não fiquei nessa. E sabe o que eu lembro? A pequena lembrança que eu tenho é que você estava bem certa de que você seria nomeada lá. Sim, porque, tipo assim, eles têm, sei lá, 60 cargos, sendo que 80% é ocupado por extra-quadro. Eu achei que em algum momento alguém ia falar, não, a gente precisa tirar esse pessoal e colocar concursado. Eu achei que dentro desses 4 anos aí de concurso, isso ia acontecer. E não aconteceu. Entendi. Eu não fui chamada. Entendi. Então, assim, eu ia estar, o quê? Na merda, né? Entendi. Não, isso é importante a galera ouvir, porque tem muita gente que fica ali como excedente e chuta o balde, né? Fala, não façam isso. Não é garantia. Tipo, esse concurso, eu acho que é um super exemplo, porque, assim, 80%, 70% da força de trabalho deles é contratado. E, tipo, um órgão federal. E tá todo mundo lá. E eles não chamam concursado. E não chamaram. Não chamaram. Então, assim, bom. São 4 hospitais, tá? Então, nossa. assim, bom. Não fui chamada. Mas, assim, não reclamo. Não reclama, né? Não. Acabou dando tudo certo, no final das contas, né? Pô? Deu mais que certo. Eu nunca imaginei, assim, realmente, que eu sairia da minha área, que eu ia gostar do que eu faço, que eu ia querer fazer uma outra faculdade de Direito, inclusive, porque eu trabalho como procuradora. Eu quero fazer, eu me inscrevi para o Enem, eu vou fazer Enem esse ano. Ah, que legal! Então, assim, hoje eu adoro o que eu faço muito. Eu gostava de farmácia também, né? Não vou mentir. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Porque, assim, adoro minha chefe, adoro meu ambiente de trabalho, adoro tudo, assim. Tô super feliz. E mais uma coisa legal para finalizar, gente, ela é servidora do TCM do Rio de Janeiro e ela é formada em farmácia. Outra coisa que acontece muito, pô, a galera vem procurar, falar, mas eu sou formada em psicologia, em farmácia, em biologia, não tem nada a ver com a área de controle, não tem nada a ver com a área fiscal, eu acho que eu não tenho capacidade de passar. Tem. Eu acho que a gente tem até um plus, que a gente não sabe nada, então a gente tem ciência do tanto que a gente tem que estudar o negócio. Como eu te falei, eu não sabia o que era carta magna. Carta magna. O que é carta magna? Quando eu comecei a estudar para concurso. Putz, carta magna, sei lá, vamos dar um Google aqui. Não sabia. Eu realmente não sabia. Tipo, eu nunca tinha estudado isso. E aí, gente, sério, o negócio vai e dá conta. E hoje, assim, na veia, né, quase. Que legal. Nossa, muito legal ouvir isso. Por que eu pensei... Quando eu quis começar a estudar para a área fiscal, que eu estava fazendo um curso presencial para a Anvisa, quem não pegou aí, estava fazendo um curso presencial para a Anvisa específico para a nossa formação, eu via que a Poliana ela era muito dedicada aos estudos. Ela era aquela muito detalhista. Quando eu queria... Sabe quando você quer tirar a xerox do caderno da CDF? Eu pedia para a Poliana, porque o caderno dela era perfeito. Ela era muito dedicada aos estudos. E quando eu comecei a pensar em estudar para a área fiscal, eu falei, cara, a Poliana, se ela quiser passar na área fiscal, ela vai conseguir passar. Tá? Isso antes de eu passar e antes de eu virar consultor, né, Poliana? Foi, você falava isso pra mim. Falava. Então, assim, geralmente, vários alunos meus já falaram comigo aqui, que eram meus amigos pessoais, depois que eu virei consultor, me procuraram e foram aprovados na área fiscal, na área de controle. A Poliana, o trabalho de convencimento da Poliana começou antes de eu passar, inclusive. Foi. Você queria que eu estudasse com você, para falar assim, Gustavo, a gente vai estudar. A gente não vai, sei lá, sair, não sei o quê, a gente vai estudar. Era isso. Vai estudar. Exatamente. Ai. Lembrando do nosso curso de 2013 aqui. Gente, que furada, meu Deus do céu. Tu lembra que no final começou a faltar professor, o professor faltava aula, falava não. Gente, aquilo lá foi triste, não foi? Fala sério. Eu ainda fazia mais 2 cursos presenciais. Não bastasse fazer um, eu fazia mais 2. O dia inteiro em aula. Tipo, não tinha tempo para estudar. Olha isso, pessoa. E tu passou no concurso da Anvisa depois de fazer 3 cursos presenciais ao mesmo tempo, Poliana? Não. Não eu passou. Não passei.
E eu estudava, tá? Eu não era Estudava. boba, não. Eu estudava. Poliana estudava, é verdade. Olha. Estudava. Me dediquei. Não como depois, quando eu aprendi o que eu precisava estudar, mas estudei. Nada parecido. Nada parecido. Nada Bom, parecido. a Poliana atualmente ela é servidora do TCM, que é da área de controle. Mas a verdade é que a Poliana começou a estudar para a área fiscal comigo. Certo, Sim, Poliana? certo. Tirando o fator Fernando, né? O marido Fernando, auditor fiscal do CMS Rio de Janeiro, que com certeza teve um peso muito grande. Quando você parou e pensou assim, tá, eu vou estudar para essa bodega aqui da área fiscal. Quais foram os principais fatores que te convenceram, tirando o Fernando, que é um fator muito pesado, né? Que te convenceram a estudar para auditor fiscal? Não vou mentir, salário. Salário. Eu estava muito mal profissionalmente mesmo. Então, assim, eu precisava me resolver financeiramente e eu precisava de um bom salário e eu achava que o auditor fiscal estava maravilhoso, porque eu tinha visto a vida do Fernando, o Gustavo já tinha passado também, falei, não, eu quero isso aí. E a questão de concurso, estabilidade, a questão do cargo de auditor fiscal ser um cargo, uma carreira de Estado, eu acho que fica mais blindado, tanto que hoje esses problemas que tem, né, nessa questão do serviço público de alguns cargos, eu acho que é um cargo que fica mais blindado. Mais blindado. Eu acho isso legal. E, claro, né, todos os benefícios de servidor público, estabilidade, acho que foi mais por isso. Entendi. E porque eu achava que, assim, eu poderia ter mais condições de passar pela questão de número de vagas. Porque os meus concursos da área de farmácia eram sempre 7 vagas, 10 vagas, E os concursos de fiscal, mal ou bem, tinha muita vaga. Receita, na época, a gente esperava muitas vagas. Então, eu achava, assim, que eu teria mais chance, por mais que fosse um concurso mais concorrido, se eu estudasse, fizesse minha parte, teria mais chance de ser aprovada. Então, foi tudo isso, assim. Entendi. Uma coisa muito legal que estudar para uma área assim, que tem muito concurso também, pô, aqui, tu sabia que tu ia fazer um concurso e se você não passasse, tudo bem, daqui a 2, 3 meses ia ter outro. Sim, isso me motivou bastante, porque as matérias eram basicamente as mesmas, mudava alguma coisa, legislação específica, né? Eu cheguei a fazer um ISS, 2 ISS, foram os únicos 2 concursos que eu fiz antes do meu. Então, assim, eu sabia que era aquilo ali. O pesado era o mesmo para todo mundo. Então, isso me estimulava, porque eu achava que era aquilo ali, né? O grosso era aquele, eu me preparando, o resto a gente ia moldando de acordo com os concursos que iam vindo. Entendi. E aí você saiu do mundo da farmácia. Eu lembro que você não só se formou em farmácia, como você estava estudando muita coisa específica de farmácia. Estava estudando, fiz 2 pós-graduação, não terminei um mestrado, estava assim, totalmente absorvida, estava naquilo ali. Minha vida era... Eu lembro que tu estava bem empenhado, a gente falava muito também do amor pela farmácia, você queria ser farmacêutico, você queria trabalhar. Eu gostava, mas não deu certo. Tá. E aí, em algum momento, você virou a chave completamente para ajudar para fiscal, né? Com certeza, você teve uma mudança drástica em matérias, em o que você tem que estudar, em conteúdo. E nesse começo, Poli, qual foi a tua maior dificuldade? As exatas. Estatística, porque sempre quando a gente começou, você sempre colocou isso no meu planejamento, até por conta da minha dificuldade. Estatística, matemática financeira, nem tanto, porque é muita fórmula, então até que vai. Mas estatística, bastante dificuldade. Raciocínio lógico, tem umas partes que eu tenho dificuldade. Contabilidade é uma matéria que eu acho bem difícil. Mas contabilidade eu achava mais plausível, porque era aquilo ali. Matemática não podia fugir de um jeito que eu não conseguia acompanhar. Contabilidade eu ainda conseguia, assim. Entendi. Mas as exatas sempre foram mais difíceis para mim. Entendi. E chegou algum momento que você percebeu que você estava conseguindo evoluir com exatas? Chegou a ficar mais segura com exatas? Eu fiquei o quê? Desculpa, não entendi. Mais segura com as exatas? Sim. Por quê? Eu sempre, a questão da dificuldade me motivava. Eu tenho dificuldade nessa matéria. Tinha essa percepção, me motivava a meio que driblar isso, até porque eu tinha que passar por isso. Então, assim, eu sempre começava a semana, por exemplo, a minha segunda-feira, que às vezes, geralmente eu descansava no domingo, a minha segunda-feira eu começava nelas, porque eu estava descansada, enfim, eu começava
de manhã, que eu estudava muito cedo, né? Eu acordava às 5h30, então assim, eu pegava nelas de manhã, quando eu tava assim, cérebro a mil. Então eu fui conseguindo evoluir assim, nitidamente. Até Entendi. aquela planilha de acertos, eu conseguia visualizar que eu estava melhorando bastante. Sim. Tanto que chegou um momento que mudou um pouco. Eu comecei a ter dificuldade em outras coisas, por exemplo, empresarial, e as exatas eu ia mais tranquila, assim, porque já tinha, né, Entendi. caminhar. Tu não percebeu? Na verdade, eu tinha essa percepção pela minha análise que eu fazia do teu desempenho. Eu sabia que você evoluiu pelos teus resultados, mas eu queria ouvir até o lado daí. Se você percebeu essa evolução. Percebi. Era nítido, assim, percebi. Tu não parece para você, com o tempo, Poliana, resolvendo um monte de questão de exatos, eu lembro que eu colocava muitas exatas na tua meta, não chega um momento que a resolução da questão fica meio automática, assim, você lê o enunciado, você já sabe para onde você vai? Sim, com certeza. Com certeza. Até a questão do raciocínio lógico, você colocou para mim aquele Paulo Henrique PH, que, assim, era uma coisa muito infantil. Era aquele vídeo, assim, moroso, mas eu não aumentava a velocidade. Eu ia, assim, na máxima atenção. Eu imprimia o material, ia fazendo junto com ele, fazia depois. Então, assim, eu não me sabotava com relação às exatas. Eu sabia que eu precisava. Então, assim, era aquilo ali. Aí, aos poucos, eu fui vendo o que eu poderia, sabe, aumentar a velocidade, mas era perceptível, assim. Aí as provas, quando fazia simulado, eu percebia que estava indo bem e tal. Até para velocidade de resolução, quando tinha aquelas tabelas verdades, que eram bonitas, enfim. E foi melhorando bastante. É o que eu digo para meus alunos. Tem muito aluno que tem dificuldade em exatas. Essa é a verdade, né? Mas é uma questão de praticar. Chega uma hora que vai ficar automático, você vai resolver mais por associação de fórmula de acordo com o enunciado da questão do que qualquer outra coisa, né? Eu fazia muito exercício. Muito exercício. E eu lembro bem. O que eu mais fazia no começo. Poliana, Juliana está perguntando aqui, quanto tempo depois de se organizar você passou? Então, que eu considero que eu realmente comecei a estudar foi em março de 2015. Eu fui aprovada no Tribunal de Contas em outubro de 2016, mas para uma área diferente, né? Nesse ínter eu mudei de área. Então, assim, deu quanto tempo aí? Um ano e... 1 ano e 6 meses. Foi isso aí. Inclusive, gente, eu queria muito que a Poliana viesse conversar com a gente pelo seguinte, todas as lives que eu fiz antes, o aluno contava como foi um problema mudar de área. Porque o cara geralmente estava na área fiscal, foi fazer um concurso na área de controle, não passou, perdeu tempo e voltou para a área fiscal, mas poderia ter passado antes na área fiscal se não tivesse mudado de área. A Poliana é um exemplo que mudou de área e passou na área de controle. Tá? Existem alguns casos assim. Tá? Não foi só a Poliana. Só que é aquilo. Você não pode mudar em qualquer edital. Você tem que fazer uma análise de viabilidade. Se você é aluno da LS, converse com o teu consultor, porque pode ser que mudar de área seja um tiro na água ou pode ser que seja uma ótima, como foi o caso da Poliana. Certo, Poliana? Foi. Então, essa história é uma delícia, assim, de contar, porque, né, eu passei. Conte a história. A gente já vinha estudando para fiscal e eu tava assim, tanto que eu fiz um concurso de Cuiabá, que eu não me lembro exatamente. Eu fiquei em 122, Gustavo, não vou ser chamada, inclusive. 122, tá. Falei ontem. Mas eu achei que eu fui bem naquela prova, apesar dos pesares de ter ainda pouca maturidade ainda naquela época. Não foi uma prova fácil. Constitucional foi, assim, arrasadora aquela prova. E aí, você falava para mim, você está quase passando para o auditor fiscal. Só que não tinha ainda no Rio, né? Concurso para o Rio, para auditor fiscal, não era uma realidade. O ISS não ia sair, o ICMS não ia sair. E por acaso, se Receita Federal saísse, eu sabia que eu não ia conseguir ficar no Rio. E o Fernando, na época meu namorado, a gente já estava junto de verdade, ele estava aqui já no Rio e, né, auditor fiscal do Estado. Não tinha a menor possibilidade de sair, a não ser que fosse cedido, mais difícil, enfim. E eu queria muito ficar no Rio para ficar com ele. Afinal de contas, já estava junto e, enfim, queria ficar aqui. E aí saiu o edital para o Tribunal de Contas do município. E eu nem sabia da existência do Tribunal de Contas do município. E a minha amiga, muito amiga, estava também com a LS. E
estudando para o Tribunal de Contas do município fazia um tempo, para as matérias específicas, e eu não. E aí, ela, conversando com ela, enfim, falei, eu acho que eu vou fazer esse concurso. E o edital já estava na praça. Aham. E aí eu cheguei e falei pra você, Gustavo, eu quero fazer esse concurso. Você, ai meu Deus, não faz, que não sei o quê. Você tá quase passando para fiscal, porque se você não passar, a gente vai perder um tempo, porque tem algumas matérias diferentes, não. Aí foi aquilo. Aí eu falei, Gustavo, eu preciso ficar no Rio de Janeiro. Confia em mim que eu vou passar nesse negócio. Pode confiar em mim que eu vou passar nesse negócio. Aí, deixa eu fazer um adendo aqui. Gente, o grande diferencial para a Poliana passar é que ela queria muito esse concurso. Então, ela fez o pós-edital. Ela fez o pós-edital, assim, com uma gana. Ela estudava, tudo que eu falava, ela fazia. Tá? Você lembra aquelas baterias de exercícios que você passava para mim? Tipo, 1 milhão de exercícios e eu te entregava aquilo. Mas, assim, e foi. E aí, eu lembro que tinha algumas matérias diferentes, que era AFO, controle externo, tinha algumas outras. E eu, assim, me dediquei muito a elas, assim, porque eu não conhecia, eu nunca tinha estudado controle externo, nunca tinha estudado AFO, porque não eram matérias de auditor fiscal. Mas eu não descuidei das outras, das pesadas, direito constitucional, direito administrativo e os outros, enfim. As exatas, que na época já não era mais dificuldade, deixando isso bem claro. Eu fui super bem na prova de raciocínio lógico, eu fiz 9 questões em 10. Então, assim, não foi problema. E, bom, e tinha redação, lembra? Tinha redação, eu fui super bem na redação. Foi o que me colocou dentro do concurso, realmente, porque esse concurso foi, assim, surreal, a quantidade de inscritos e de gente fazendo, porque não estava tendo concurso para o Rio de Janeiro. E carioca quer ficar no Rio, não adianta. Você é uma exceção, Gustavo. Eu sei. Então, foi um concurso mega difícil, veio gente de tudo que é lugar fazer. E realmente, a nota de corte foi, sei lá, quase 90%, se eu não me engano. Foi, tipo, muito alta. Então, o que definiu esse concurso foi a redação. Foram as 2 provas discursivas que teve, que eu saí, sei lá, de 118 para 18º. 122 para 18º. Eu decolei. Decolou mesmo. E fazendo um adendo aqui, Poli. Esse concurso, gente, ele tinha 13 vagas, tá? E ele foi muito mais difícil do que vários concursos de auditor fiscal. Porque o salário era muito bom. Trabalhar nesse órgão, todo mundo sabe que é muito bom. E eram pouquíssimas vagas. E era Rio de Janeiro. Foi um concurso muito difícil. Foi muito difícil. Na verdade, eram 13 vagas de ampla concorrência e 18 com as cotas. Só que a gente já sabia que tinham mais vagas. Então, passar em 18º, para mim, era passar dentro das vagas. Tanto que eu fui chamada na primeira leva. Nossa, meu Deus, gente. Estudem. Vale muito a pena. Nossa. Calma que a gente vai chegar nesse ponto ainda no final da entrevista. Você contar como é que tá a tua vida. Poli, o Helder está te perguntando o seguinte. Quanto tempo você estudava por dia? Você acha que dá certo conciliar trabalho e estudos? Olha, então... eu estudava o tempo todo que eu tinha livre, porque eu tinha saído do trabalho, porque eu tinha um subemprego mesmo, assim, era isso mesmo. E aí eu saí do trabalho e só estudei. Como eu queria passar logo, todo mundo quer passar logo, eu estudava muito. 10 horas, 8 horas, dependia, assim, do dia. Mas eu estudava, tipo, o tempo inteiro do dia mesmo. Eu acordava às 5h30, lembra, Gustavo? Porque eu sou da manhã, eu sou do dia. Então, eu preferia acordar muito cedo e dormir cedo. Essa era a minha rotina. Eu não consigo estudar de madrugada. Então, assim, eu estudava muitas horas mesmo. E conciliar com o trabalho, tem muita gente que passa trabalhando e estudando. Assim, eu acho que eu teria um pouco de dificuldade porque eu sou ansiosa. Eu ia trabalhar pensando nos estudos e estudar pensando no trabalho, sabe? Mas eu acho plenamente possível. Eu conheço várias pessoas que passam. É só questão mesmo de você se encaixar, assim, a cabeça. Agora eu vou trabalhar. Agora eu vou estudar. E realmente estudar, porque não deve ser fácil chegar em casa cansado, querendo fazer outras coisas e ter que estudar. Mas olha,
Eu acho possível, sim. Tanto do meu concurso, várias pessoas trabalhavam e estudavam. É verdade. Assim, eu super acho incrível. Mas eu não fiz isso porque eu tive sorte, tive uma pessoa para me apoiar incondicionalmente, que foi o Fernando. E aí pude não trabalhar. Mas eu acho plenamente possível. Só a questão da organização mesmo que, né, você tem que focar. Complementando o que a Poliana disse, Alder, no meu concurso de auditor fiscal do Rio Grande do Sul, que eu tomei posse, vários desaprovados também trabalhavam. O que acontece é o seguinte, quem tem disponibilidade exclusiva, digamos que se passe um ano e 3 meses, a pessoa que concilia com o trabalho vai ter que fazer um planejamento para passar em 2 anos e 2 meses. O tempo vai ser maior. Né? Não vou mentir para você. Só que se você continuar, você vai acumulando conhecimento e vai chegar uma hora que você vai passar. Tá? No meu concurso, se eu não me engano, dos 100 nomeados, a maioria trabalhava. A gente chegou a fazer essa pesquisa. Eu não lembro se a maioria trabalhava, pelo menos muita gente trabalhava, tá, Helder? Vamos lá, Poliana. 1 hora vai ser curto hoje, Poliana. A gente tem muita coisa para falar. Esse Instagram tinha que deixar 5 horas de live aqui. Tá, Poliana, você falou que você acordava às 5h30, tá? Conta pra gente como é que era a tua rotina de estudo. Um dia normal de estudo teu, como é que era? Então, acordava bem cedo, aí tomava café, tudo. E a minha salinha... Peraí, acordava cedo que... O pessoal gosta de detalhes. Você acordava cedo que horas? 5h30. 5h30, tá. De segunda a sexta. Eu acordava 5h30, o celular tocava, não tinha negócio de soneca. Eu acordava, às vezes morrendo de sono, sentava no sofá, fechava o olho um pouquinho, mas eu levantava. Aí tomava café, aquela meia horinha ali de acordar mesmo, tomava café e sentava para estudar às 6, 6h15, por aí. E aí eu fazia 1 hora, fazia 1 hora de... E eu não tinha rede social, gente. Eu não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Eu falava com o Gustavo no e-mail ou no Telegram. Eu não tinha rede social. Isso é uma coisa que eu falo para vocês, assim, atrapalha. Eu acho. Para mim foi assim, eu deixei de lado. Até o WhatsApp eu deixei. Facebook eu já não tinha, então era fácil. E aí eu fazia blocos de 1 hora de estudo. Estudava 1 hora, dava uma paradinha. E assim, as metas, são, né, as tarefas das metas são aproximadamente para 3 horas, né? Isso. No começo, eu me dava o luxo de passar de 3 horas. Porque, por exemplo, direito administrativo, eu gostava de direito administrativo, mas achava muita informação. E como era uma coisa que eu gostava, eu ia, sabe? Eu fazia resumo no Word. Eu sempre fiz resumo no Word, que eu acho fantástico, não deixaria de fazer. Ótimo. E às vezes eu demorava mais de 3 horas na tarefa, mas para mim estava ok no começo. Pelo menos no começo estava ok, porque eu queria aprender. Eu não consigo passar para frente sem aprender o conteúdo. Então, assim, às vezes eu gastava mais tempo. Sim. Aí eu fazia esses blocos de 1 hora e descansava um pouquinho. 1 hora e descansava um pouquinho. A questão de também não trabalhar ajudava um pouco nisso, porque eu conseguia descansar um pouquinho. Mas, muita coisa aqui, fiquei lendo muita coisa, vou ficar aqui, sei lá, 20 minutinhos, vou estender um pouco mais o meu descanso. E ia fazendo isso. Aí parava para almoçar. A parada do almoço eu fazia um pouco mais longa, 1h30, 1 hora, até para dar uma descansada real. Eu não tirava o cochilo, assim. Tem gente que gosta de fazer isso. Eu não fazia isso porque eu não consigo dormir meia hora. Se eu dormir, eu desmaio e aí acabou. Então, assim, Aí eu não dormia, a não ser que, assim, é um dia que eu estivesse extremamente cansada. E já tiveram dias assim, já houve dias assim. E aí eu dormia 1 hora, até 2 horas se precisasse. Porque eu tinha esse compromisso de, tipo assim, eu vi mesmo que eu tava precisando, sabe? E na sexta-feira à noite, isso durante toda a semana, acordar, aí à tarde, tá? À tarde. Aí o Fernando chegava do trabalho umas 5h30, 6 horas, e a gente tomava um café mais longo, conversava, ficava, sei lá, 1 hora, 1h30 conversando, tomava um banho, sentava de novo. Ia até umas 9h30, 10 horas. Enquanto eu estivesse ativa, eu ia. Às vezes eu ia até 11 horas, se eu estivesse bem, eu ia. Durante a semana não tinha nada ali. Era só estudo e esses momentinhos assim de descanso mesmo para a cabeça.
Não tinha atividade, já não saía, não tinha isso. E aí, na sexta-feira, a gente saía para jantar. Toda sexta-feira a gente tinha esse compromisso, assim, de casal. A gente saía para jantar. No sábado, eu acordava umas 8 e pouquinho. Estudava até o horário do almoço. Aí almoçava, ficava junto com o Fernando e tal. Às vezes almoçava fora. Aí fazia um almoço um pouco mais longo. Mas à tarde também estudava. Mesmo que fosse pouco, eu estudava. Chegava e estudava. À noite, já no sábado, eu não estudava. A gente via um filme. Geralmente era um filme para eu dormir, Gustavo. Porque era só o pó da rabiola. Sério. Tá. Era assim, em casa mesmo. Não conseguia, tipo, não tinha. Não é nem porque eu tinha que estudar no outro dia. Porque eu não aguentava, eu estava cansada. Quem estuda de verdade sabe que o negócio é brabeira. Cansa. Aí no domingo ia muito do meu estado de espírito. Se eu estava muito cansada, se eu não estava, às vezes eu estudava só metade do domingo. Se eu tinha meta atrasada, eu compensava no domingo. Se não, eu descansava, enfim. E tem uma coisa importante. Eu fazia 2 metas por semana. Cada meta com 12 tarefas. 12 tarefas. 24 É. tarefas por semana. Uma coisa interessante que a Poliana falou, gente, ela apesar de estudar muito e estar sempre estudando no limite, ela se cuidava para não deixar a corda arrebentar. Se ela percebesse que ela ia estafar, ela dormia, ela descansava, não estudava domingo, porque isso é um erro muito grande também que a gente costuma cometer na véspera da prova, porque a gente está muito ansioso e muito empolgado. A gente passa do ponto de estudo e aí quando você estafa, meu amigo, vai ter que ficar 2, 3 dias sem estudar nada, senão você não consegue voltar. Inclusive, no final, que eu estava estudando pós-edital, que eu já estava... No pós-edital, eu estava estudando, sei lá, fácil, 10 horas, 12 horas líquida por dia, fácil. Meu pé ficava inchado. Minhas costas, gente, às vezes eu chorava, assim, sozinha no escritório, porque minhas costas, tipo, ardiam, sabe? Nossa! Foi surreal. Meu pós-edital foi surreal, sabe? Do Tribunal de Justiça. Eu lembro que você ainda fez alguns cursos extras de discursiva, alguma coisa assim que eu te passei na época que você conversou. Fiz. Você estudou muito. Foi o que eu te falei. O grande diferencial da tua aprovação foi você ter entrado nesse pós-edital com a faca no dente. Você falou, vou passar nisso aqui. Né? Eu tinha que passar. Eu sabia que não ia ter concurso para o Rio de Auditor Fiscal tão cedo, como não teve até hoje. Eu já estou estável, Gustavo. Eu já estou estável. É verdade. Ó, inclusive a Camila mandou aqui, ó. Que bênção trabalhar na mesma cidade do marido. Pois é, gente. Nossa, eu agradeço sério, dia e noite, porque isso... E a gente queria muito isso. O Fernando, ele, assim, super me incentivava. Se essa prova de Cuiabá que eu fui fazer, ele realmente queria que eu passasse. E se eu passasse, eu ia para Cuiabá. Ele não ia falar para mim, não, você não vai, porque eu tô te ajudando. Nunca o Fernando ia fazer isso. Nunca. E assim, mas o relacionamento ia ficar como? Sabe? E é complicado demais a nossa vida. Pode até ser que desse certo, tem gente que consegue, mas assim, difícil. Difícil demais. Difícil demais. A Najara tá te dando os parabéns aqui, falando que você é muito dedicada, estudiosa, merecedora de sucesso. Ela é da minha cidade, essa fofa. Um beijo, Najara. A Gi Coimbra falou que conseguiu entrar aqui. Ai, Gisela, minha amiga. Um beijo, amor. Tá, vamos lá que tem um monte de perguntas para te fazer. Bom, não era muito lazer, mas de certa forma você conseguiu conciliar lazer e vida social com o estudo, né, Poliana? Consegui, assim, é isso que eu falei. Eu me dava esse momentinho, assim, de descanso, de ficar com o Fernando, de dar uma respirada, sabe? Porque eu sabia que era uma meta, né, de vida meio que de médio prazo. Então, eu não podia surtar, sabe? Que às vezes você toma um fôlego e dá um sprint. Não era o caso. Eu precisava ir com calma, sabe? Me conhecendo, porque eu nunca tinha estudado desse jeito. Por mais que eu fosse estudiosa durante toda a minha vida, eu nunca estudei nesse nível, nunca. Estudar 8, 10 horas por dia, todo dia, nunca. Então, assim, eu sabia que eu precisava preparar o psicológico, assim, né? E o corpo também. Então, eu ia falar isso, esqueci. No final do meu estudo, no pós-edital, eu, inclusive, voltei para academia e eu ia, sei lá, 40 minutinhos. Ótimo. No final do dia, 7 horas da noite, porque eu já estava no estado, assim, que, igual eu falei, minhas pernas doíam, minhas costas, assim,
Aí eu achei que deveria e foi ótimo. Porque aí eu dormi, assim, mais rápido ainda, foi ótimo. Ótimo. Você falou de dor na coluna, de pé inchado. Gente, eu postei um vídeo aqui no meu Insta, tá no meu feed, sobre a importância da atividade física nos estudos. E eu já falei, vou repetir mais uma vez, a atividade física não é perfumaria para quem estuda em alto nível. Para começar, que a ansiedade vai lá no alto quando você para de fazer atividade física, né? Sem contar dor na coluna, tem aluno meu que vai fazer prova, chega lá, a carteira para fazer a prova é uma porcaria. O cara não está com uma condição física boa, no meio da prova ele vai se preocupar mais com a dor na coluna do que com a prova. Né? Tem gente falando que você não falou quantas horas por dia você dormiu. Você dormia, né? Olha, eu dormia em média de 10, 10 e meia a 5 e meia. Minha média era 7 horas. Tá. E demorava para pegar no sono? Tranquilo? Não. E apagava, não dava boa noite às vezes. Apagava. Cansada, gente, muito cansaço. Nossa. Poliana, a tua trajetória não foi muito longa, né? Você estudou durante total um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio, e a gente fez Niterói, Auditor Fiscal de Niterói, que você não chegou nem perto de passar. Fizemos Auditor Fiscal de Cuiabá, que você já foi bem, já chegou bem próximo. E aí chegou o TCM e você passou. Apesar da sua trajetória não ter sido longa, você chegou a pensar em desistir em algum momento? Não. Eu sabia que só dependia de mim e eu ia passar. Eu ia passar. Gente, não importava o tanto que eu ia demorar para passar, mas eu ia passar. Eu tinha certeza. Eu vi você... Assim, eu acho que quando é perto, próximo da gente, você começa a se ver também. Porque, por exemplo, como eu te falei, auditor fiscal para mim era uma coisa muito longe. Eu não conhecia nenhum auditor fiscal, não sabia nada da carreira. Auditor fiscal, oi. Não, eu não... Sabe, para mim era muito distante. E eu conheci você fazendo a mesma prova que eu. Então, acaba que com os mesmos sonhos e tal, com as mesmas motivações. E você passou em 8 meses. E assim, eu falei, gente, ele passou, eu vou passar também. O Fernando passou. E o Fernando me contava a história dele. A história do Fernando foi um pouquinho diferente da nossa, porque ele não teve o auxílio da consultoria. Quando ele me viu fazendo, ele, caramba, quanto tempo você economizou fazendo a ALS? Coisa que eu não tive. E aí eu errei muito material, cursinho, vários erros que eu não tive, porque eu comecei com vocês desde o começo. Então, assim, eu tive um atalho que muitas pessoas não têm. Verdade. Gente, isso que ela falou é muito interessante. Quando você tem um conhecido que fez e passou, você não duvida que seja possível. O que acontece? Infelizmente, bem ou mal, é uma relação comercial. Quando vocês vêm falar comigo, é um serviço que eu presto, né? Vocês contratam a consultoria, eu acompanho vocês. Mas quando é um amigo seu, um conhecido seu que fez aquilo, não fica essa dúvida. Será que ele está falando para eu só para eu contratar o serviço? Não fica distante, fica uma coisa próxima. Exatamente. Você consegue se ver naquilo. Bom, ele passou, ele é meu amigo, eu conheci, sabe? Eu vou passar também. Ô, Poli, e tu lembra no dia que eu cheguei no curso presencial, e deixa eu fazer um adendo aqui, gente. Como é que eu conheci a consultoria? Um grande amigo meu de infância, meu vizinho, que é auditor fiscal de São Paulo hoje em dia, ele era aluno da consultoria e ele passou para o auditor fiscal de São Paulo. Eu estava indo para a aula onde eu fazia curso com a Poliana. Quando eu encontrei com esse meu amigo, ele me falou que tinha passado, me falou sobre a LS na época. E aquilo bateu para mim muito como a Poliana falou que a minha aprovação bateu para ela. Eu falei, peraí, ele cresceu comigo, ele passou, ele tem a mesma capacidade cognitiva que eu, a gente ficava brincando aqui no condomínio, jogava bola e tal. Ele fez colégio como eu, mesmo colégio que eu, tinha as mesmas notas que eu, e ele passou. Se ele passou, eu posso passar também. E aí foi mais ou menos o que aconteceu com você quando você viu que eu passei, né? Foi, com certeza. E quando eu não sabia, quando você me contou que tinha passado, e eu já conheci o Fernando, eu fiquei... Sabe quando as peças se encaixam? Eu pensei, eu tenho que fazer esse negócio. Eu vou fazer também isso. Porque isso é a saída para minha vida. Que legal. Você falou que não chegou a pensar em desistir. Não. Antes de eu me perguntar se valeu a pena, Poli, vamos fazer uma rápida retrospectiva. Primeira prova, auditor fiscal de Niterói, tu tinha quanto tempo de estudo? 6 meses. Não foi? 6 meses de estudo. 8, no máximo. Foi final de 2015, meio de 2015, outubro de 2015. Estava muito... Nossa, eu estava roxa para aquela prova, roxa, nervosa. Eu sabia que eu não estava preparada ainda, né? Então, assim, acaba batendo
Fernando falou que eu tava roxa. E como é que foi? Conta a experiência da prova, como é que foi? Olha, Gustavo, empresarial e civil, eu não sabia o que era aquilo. Foi um negócio assim, matador. A prova, eu não conseguia fazer a prova, porque eu só ficava assim, folheando a prova, sabe? Só ficava folheando a prova, não deu tempo. E foi uma prova meio atípica, porque a gente não sabia quantas questões de cada matéria ia cair. Só caiu direito civil, direito empresarial. Nossa, sim, foi desoladora aquela prova. Foi. Para quem não sabe, gente, essa prova de Niterói ela foi em 2015 e foi uma prova muito atípica. Muito não difícil. Veio quase nada de legislação, quase nada de Nada de legislação. Nada. Quase nada de tributário, que são as matérias mais importantes da área fiscal, e veio muita coisa de empresarial e civil, e isso deu uma rasteira em muita gente. Né? A Poliana não tinha tido tempo ainda de focar especificamente em muita coisa da área fiscal, então não dá para falar que ela tomou uma rasteira, digamos assim, porque ela não estava tão bem preparada para a prova. Mas teve muita gente que se preparou muito bem, focou muito em contabilidade, em tributário, em legislação e tomou trolha em empresarial e civil. Foi difícil demais essa prova. Foi bem passado Niterói, Poliana foi fazer o ISS Cuiabá. Cuiabá. Fui fazer. E aí já foi uma prova mais serena, né? Mais dentro, foi FGV. Foi uma prova dentro do que a gente imaginava. E que, assim, fui razoavelmente dentro, assim, eu acho que do tempo que eu tinha estudado. E eu fui mal em contabilidade. Foi uma das matérias que me fez cair. Eu acho que eu teria... Se eu tivesse mantido como a minha média nas outras matérias, eu até teria ficado bem classificada. Mas contabilidade eu caí bastante. E aí eu voltei de lá sabendo que eu precisava focar em contabilidade, que foi uma coisa positiva, né? Eu voltei, Gustavo, contabilidade. Aí a gente focou, mas eu não fiz outra prova de contabilidade. Em Cuiabá, tu tinha quanto tempo de estudo, Poli? Ai, 1 ano. 1 ano, tá. 1 ano. 1 ano. Passado Cuiabá, a gente continuou estudando para a área fiscal, não aparecia nada, não tinha perspectiva de nada, foi um ano terrível na área fiscal. Foi. E este pintou o edital do TCM do Rio de Janeiro. Né? Como é que foi a prova do TCM do Rio de Janeiro? Conta pra gente como é que foi o dia D aí, Poliana. Então, eu fui muito confiante, muito confiante. Foi um dia bom para mim, um dia que eu estava descansada, um dia que eu estava serena, assim, estava tranquila e sabia que eu tinha estudado todo o edital, eu tinha varrido o edital, as matérias que eu não conhecia, eu estava dominando, o controle externo eu gabaritei, AFO eu acho que eu também gabaritei. Foi um festival de gabarito aquela prova. Estava super bem. Nas matérias básicas, constitucional, direito administrativo, eu errei uma questão ridícula, que até hoje eu fico assim, meu Deus. O que foi isso? Enfim, mas acontece. Raciocínio lógico, que era o meu calo. Eu fui super bem, eu fiz 9 questões, eu acho, em 10. Foi uma prova que eu saí assim, eu sabia que a nota de corte ia ser altíssima, como foi, né? Para corrigir a redação foi 86%, eu acho. Para corrigir a redação, imagina isso. Foi alta a nota de corte. Eu achei que... Assim, mas eu saí tranquila, assim, da prova. Eu fui pra prova tranquila e saí também, tipo, missão cumprida. Sempre fica aquele negócio de, eu poderia ter ido melhor. Por exemplo, eu poderia não ter errado essa questão ridícula de direito administrativo que eu errei? Poderia. Mas eu acertei outras que, de repente, não sabia tanto assim. Exatamente. Mas eu saí confiante da prova. Achei que daria, assim, para minha redação ser corrigida, apesar do medo da questão do quantitativo, porque essa prova foi absurdamente concorrida. Foi muito concorrida. Interessante que você falou uma coisa também que eu sempre digo para meus alunos. Eles saem da prova e falam assim, Gustavo, eu não vou passar porque eu errei uma questão de bobeira. Gente, na prova sempre que vocês passarem, vocês vão errar uma questão de bobeira. Mesmo o primeiro colocado errou uma questão de bobeira. Sempre. Cara, sempre tem. Não tem. Aí você acerta uma que você não sabia tão bem. Exatamente. Agora, o que não dá é para você errar um monte de questão de bobeira. Só que assim, um ou outro mole você vai dar sempre. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? No batidão da prova não dá. Você acabou ficando em 18º, então, no TCM. 18º. Depois da correção da discursiva. E atualmente, Poliana trabalha com Maíra Perrot, né? Mairinha, minha amiga. Trabalho. Maíra Perrot,
que é grande amiga de Poliana hoje em dia. Maíra era minha aluna também, foi aprovada no TCM nesse mesmo concurso. E aí, inclusive, eu lembro que eu falei, vou te passar o contato de uma aluna minha, que é minha amiga. A gente virou amiga antes de se conhecer. Foi, eu a gente sabia. falava de tudo e hoje somos grandes amigas mesmo. Eu sabia que você era amizade. Tá, vamos lá. A gente tem pouco tempo, sério, isso uma hora de live não é nada. Falou do DCM, agora vamos falar da melhor parte, Poliana. Valeu a pena estudar, Poliana? Ai, gente, estudem. Meu Deus. Valeu tudo. Valeu dor nas costas, valeu apreensão, valeu ansiedade, valeu noites mal dormidas, porque tiveram noites mal dormidas. Uhum. Tiveram... eu fiquei com medo de não passar, a questão de não desistir. Eu nunca ia desistir, porque eu não desisti de nada. Mas medo de não passar, eu tive. Medo de não passar logo, medo de demorar muito. A gente tem esses medos. Mas, gente, vale muito a pena. Nossa, quando você vê o seu nome no Diário Oficial, meu Deus, não tem nada melhor. E a posse, o dia da posse. Eu acho que todo mundo sabe que você tá tomando posse. Todo mundo que te vê. Ai, é muito bom. É impagável, assim. Uma sensação que... E é uma sensação, assim, tipo, é o meu mérito. Eu estudei, eu fiz, eu corri atrás, sabe? Por tudo que a gente tem de suporte, mas o mérito é do aluno, não tem jeito. O Gustavo não estuda por ninguém. Aliás, não estuda por ninguém. Exatamente. E olha isso aqui, Poli. Olha o que a F Auditora falou. Poli é minha inspiração. Graças a ela que comecei a estudar para concurso. Quem falou? F Auditora. Obrigada. Poli, o que você fez? Você passou. Aí falou, não, agora acabou. Eu não vou mais estudar. Eu vou me dar um prêmio. O que você fez, Poliana? Eu fui fazer uma viagem sem um centavo no bolso, com o dinheiro do Fernando. E eu me esbaldei. Eu tomei tequila 9 horas da manhã. Eu só ficava agradecendo o dia inteiro. Era a mesma palavra. Meu Deus, obrigada. Obrigada, eu passei. Eu já tinha saído no Diário Oficial e tudo, só não tinha sido ainda nomeada, né? Uhum. Gente, que viagem! Foi uma das melhores viagens da minha vida. E o Fernando... nossa, foi tudo assim, minha conta. Eu não tenho dinheiro não, mas é por minha conta que o meu primeiro salário eu vou pagar. Fizemos massagem na praia, bebia 8 horas da manhã, virava noite. Nossa, festa em cima de festa. A gente foi para Cancún. Ai, que viagem! Meu Deus, que delícia! Que tristeza. Maravilhosa. Você gastou muito por conta, Poliana. Você falou que o Fernando chegou ao momento que ele falou assim, agora chega, né, Poliana? Então, os meus primeiros salários eu só queria gastar, gente. Eu não queria nada de economizar, eu queria gastar tudo. E eu gastei. Durante um bom tempo, eu só gastei. Aí chegou um belo dia, o Fernando falou, eu acho que já tá bom. Eu já gastei demais. Aí eu dei uma maneirada. Mas enquanto eu achei que eu tinha que gastar, eu gastei. É para isso que a gente estuda, gente. É para isso que a gente estuda. Eu já falei, eu já contei essa história algumas vezes, mas eu, quando passei também, quando eu estudava, eu só ficava planejando quais guitarras eu ia comprar, que eu sou guitarrista. E aí, quando eu passei, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e eu tenho até vergonha de falar quanto eu gastei, mas foi muito para comprar guitarra. Você tem um propósito, você estuda pensando numa coisa que você vai fazer quando você passar. Quando você passar, você tem que se dar esse presente, isso é fato. É muito bom. É assim... Você fala, gente, e quando o primeiro salário cai, Gustavo? Salário cai. E quando eu fui fazer minha conta no Itaú Personalité, que chiqueza que eu tava me achando. Tu sabe que tem um monte de ex-aluno que manda print do primeiro salário na conta, falando assim, Gustavo, eu não tô acreditando. Mas é inacreditável mesmo. Inacreditável mesmo. Muito bom, muito bom. Gente. Vale a pena, o caminho não é fácil, todo mundo sabe disso, vocês vão ter que abdicar de um monte de coisa, mas eu ouço isso de todo mundo. Vale a pena. Vale muito a pena, vale muito a pena. Saber que, nossa, é aquilo ali, sabe? A sua vida tá meio que garantida. E tá, assim, né? Não fazendo besteira, enfim. Exatamente. O público ainda é uma coisa, assim, é muito bom. Eu acho que Poli, para finalizar, como que a LS e como que eu te ajudamos ou não nessa trajetória? Eu não passaria. Eu falo isso para todo mundo que me pergunta e sem medo de ser
sabe, injusta comigo ou com algum outro curso. Eu não passaria, Gustavo. Primeiro, pela questão da organização, que eu não tinha trabalho, zero trabalho, eu só estudava. Isso para mim, o Fernando falava isso. Nossa, isso é uma coisa muito boa, porque você não tem a preocupação de encontrar um material bom, de ver se o material é bom. E se não foi bom, você já estudou 3 meses até saber que o material não é bom. Então, essa questão para mim, assim, nossa, é muito importante. E a questão de saber o tanto que eu tenho que estudar. Eu não sabia, eu não tinha essa noção. Não tinha mesmo. E foi com você, foi com a LS, que eu entendi que eu tinha que estudar muito. Mais do que, assim, infinito. Eu tinha que estudar muito. Era muita coisa. Pela questão da quantidade de metas que eu tinha. Eu via aquela quantidade e falava, gente, é muita coisa. Para eu aí fazia as contas. Para eu passar num tempo minimamente bom, eu preciso dar muito. Então, assim, sem a LS, esse caminho teria sido muito mais difícil, muito mais, nossa, muito mais. E eu acho que muito mais longo. E talvez nesse concurso do Rio eu não teria passado. Talvez não, eu acho que não teria passado, Gustavo. Porque, assim, tudo que eu sempre precisei, além de todo o suporte técnico da LS, cara, você é um cara vibrante. Às vezes eu vinha meio borocochô, você não, sabe? Gente, isso faz toda a diferença. Porque imagina você ter uma pessoa, não, é isso. Não, você sempre você vai passar, sempre alto astral, sempre ali me mandar uma mensagem, às vezes, assim, momentos bons e ruins. Gente, isso vai ter, não tem jeito. Vai ter dia que tipo, não quero estudar e tem dia que você não vai estudar. Eu passei por isso. Aí não mandava mensagem para você, às vezes eu mandava uma meta e você logo vinha, o que tá acontecendo aí? E aí, tipo, cara, aí você fica como obrigação. Porque, tipo, gente, é como se fosse. Não é uma babá, não é isso. Mas é uma pessoa ali pra te, sabe, te levantar, sabe, colocar sua moral pra cima. Gente, que legal. A LS pra mim foi imprescindível durante todo o tempo. E eu vou fazer o concurso para auditor de controle externo do tribunal, só do tribunal, o meu último concurso, e eu vou estar com a LS novamente. Vai ter que aturar. Vai ser um prazer te acompanhar de novo para esse concurso. E esse negócio que você falou, não tem jeito. A gente funciona muito com cobrança externa. Eu sei porque eu pego no pé de vocês, eu falo isso com meus alunos, eu pego o dia inteiro no pé de vocês e à noite eu vou para academia e a personal pega no meu pé. Não adianta. Entendeu? E eu mato, beleza, porque se não fosse ela, eu não faria também, entendeu? Faz parte. Faz parte. Pois é. Poli, te agradecer demais por essa conversa. Um prazer te ver. A última vez que eu tinha visto Poliana foi no casamento dela no Rio de Janeiro, no ano passado. Ai, foi! Você veio. Gracinha, obrigada. Ai, meu Deus, muito bom falar com você. Gente, espero que vocês tenham gostado. Também espero. Um monte de gente mandou mensagem que não deu tempo de ler. O Plínio agradeceu que esse depoimento é uma carga de bateria extra. A Bruna vai voltar para a consultoria. Bruna, seja bem-vinda novamente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A Renata tá ali. Tá, a Renata gente. vai passar. Renata vai. Daqui a pouco a Renata vai estar fazendo um depoimento comigo aqui na live também. Vai sim, eu vou assistir. Que legal. Tá ouvindo, né, Renata? Vai passar. Vai passar e vai fazer live com a gente. Vai. Poli, muito obrigado. Mande um abraço pro Fernando. Tá? Manda sim. Foi um prazer falar com você de novo. Tá? Prazer foi meu. Aí. E, gente, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima, tá? Até. Tchau, Poli. Tchau, gente. Beijo.